Olá pessoal, chega de acidentes. Este é o canal ASO Segurança do Trabalho com mais um vídeo da série Nova NR18. Nosso tema de hoje está na NR18.11, movimentação e transporte de materiais e pessoas, que são os elevadores de obras, sejam tracionados a cabo ou de cremalheira. E hoje nós vamos manter aquela mesma proposta. Sempre que falar de um item onde há treinamento específico, nós só vamos fazer uma introdução, porque não adianta eu falar o tempo todo aqui de todos os itens relacionados com movimentação e transporte de materiais e de pessoas, quando na verdade para o uso desses equipamentos é necessário um treinamento específico. Então vamos lá. As disposições deste item aplicam-se à instalação, montagem, desmontagem, operação, teste, manutenção e reparos em elevadores para transporte vertical de materiais e de pessoas em canteiros de obras ou frente de trabalho. Um item muito importante, bastante discutido, gera uma certa polêmica, né? Porque envolve os fabricantes que acabam cada um defendendo o seu lado, mas aqui dá um parecer bem conclusivo em relação a isso aí, né? É proibida a instalação de elevador tracionado com cabo único e aqueles adaptados com mais de um cabo na movimentação e transporte vertical de materiais e de pessoas que não atendam às normas técnicas nacionais vigentes. Então, vamos tentar entender isso aqui, pessoal. Há sempre aquela polêmica, mas não pode usar mais elevador a cabo? Pode. Né? Até eu digo que infelizmente pode. Né? É o seguinte, é proibida a instalação de elevador tracionado com cabo único. Então, elevadores tracionados com cabo único está proibido. Não pode. Não pode. Bem como aqueles que, adaptados com mais de um cabo, ou seja, você tem um elevador que tem dois cabos. Tem empresas que eu presto serviço que eles usam elevador a cabo com cabo duplo. Na movimentação de transporte vertical de pessoas e materiais que não atendam às normas técnicas nacionais vigentes. Ou seja, o cabo duplo pode, desde que atenda às especificações da norma. Simples assim. Toda empresa fabricante, locadora ou prestadora de serviço de instalações, instalação, montagem, desmontagem e manutenção, seja do equipamento em seu conjunto ou de parte dele, deve ser registrada no respectivo conselho de classe e está sob responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Ou seja, qual é o conselho de classe que ele está falando? Está falando do CREA, né? Então, deve ter profissional legalmente habilitado para as empresas que são fabricantes dos equipamentos, né? Na sua totalidade ou de parte deles, né? Porque às vezes tem empresas que uma empresa constrói, um fabricante constrói só as torres, outro constrói, fabrica apenas o motor do equipamento e assim sucessivamente. Há aquelas empresas que constroem o conjunto completo. Independente disso aí, deve ser fabricado, né, projetado por profissional legalmente habilitado. Os serviços de instalação, montagem, operação, desmontagem e manutenção devem ser executados por profissional capacitado. Aqui já não é habilitado, é capacitado. Então, o profissional legalmente habilitado, ele projeta, e o profissional capacitado, ele executa as atividades de instalação, manutenção,
enfim, e desmontagem, montagem e desmontagem, com anuência formal da empresa e sob a responsabilidade de profissional legalmente habilitado. Então, o engenheiro vai projetar o equipamento e o montador, né, o instalador, vai lá e executa a instalação, manutenção e desmontagem do equipamento, com a devida orientação do profissional legalmente habilitado, que são os engenheiros. São atributos do operador, pessoal. São atributos do operador. Então, o operador dos elevadores de obras, né, sejam tracionados a cabos ou a cremalheira, ele deve manter o posto de trabalho limpo e organizado. Organizar a carga e descarga de materiais no interior da cabine. Separar materiais de pessoas no interior da cabine, né? Aqui eu falo com uma certa propriedade, porque durante quase 3 anos trabalhei como operador de elevador de obras e era muito cuidadoso com o meu equipamento. Era bastante manutenção, tudo certinho, checklist. Quando fazia a troca dos equipamentos, eu mesmo fazia um levantamento das condições do equipamento, mandava para a empresa. Quando eles vinham de São Paulo, já vinha com tudo prontinho. Então, e acompanhar todos os serviços de manutenção do equipamento. Senhores operadores, nada de no dia, vai vir o pessoal fazer a ascensão da torre, ou fazer a manutenção no equipamento. Aí, nesse dia, é o dia que o operador aproveita e fala com o encarregado da obra para resolver algumas coisas dele, visto que durante aquele período ele não vai ter atividade, de jeito nenhum. É a equipe fazendo o trabalho deles e o operador acompanhando para ver o passo a passo de como está seu equipamento, não é? Porque ninguém melhor do que ele para conhecer as não conformidades existentes no equipamento. Então, é muito importante isso aí. Tranquilo? Toda empresa usuária de equipamento de movimentação e transporte vertical de materiais ou pessoas deve possuir os seguintes documentos disponíveis no canteiro de obras. Então, um programa de manutenção preventiva, conforme recomendação do colocador, importador ou fabricante. Esses são os documentos que tem que estar no canteiro de obra referente aos equipamentos de transporte de materiais e pessoas. Termos de entrega técnica de acordo com as normas nacionais vigentes ou, na sua ausência, de acordo com o determinado pelo profissional legalmente habilitado responsável pelo equipamento. Laudo de teste dos freios de emergência deve estar lá no canteiro de obras. Registro pelo operador das vistorias diárias, são os checklists do equipamento. Isso aqui tem que estar no canteiro de obra, pessoal. Laudo dos ensaios não destrutivos dos eixos dos motor freios e dos freios de emergência. Então, os laudos, né, o registro dos laudos deve estar numa pastinha lá no canteiro de obras. De repente acontece alguma situação e ter como comprovar que tudo estava sob controle. Manual de orientação do fabricante. Então, é importante que esteja lá para o trabalhador saber como deve ser o procedimento. Claro que passou pelos treinamentos, mas tem que estar lá. De repente tem alguma dúvida, vai lá no manual e consegue ter identificação. Registro das atividades de manutenção conforme item 12.11 da norma da NR12, né? Laudo de aterramento elaborado por profissional legalmente habilitado. Então tem que ter um laudo do aterramento do equipamento. Nada de expor a vida do operador a choque elétrico, hein? É proibido o uso de chave do tipo comutatora ou reversora para comando elétrico de subida, descida ou parada. Tem que usar o equipamento adequado, tá certo? Todos os componentes elétricos ou eletrônicos que fiquem expostos às condições meteorológicas
devem ter proteção contra intempéries. Né? Então, pessoal, como o assunto demanda um treinamento de 16 horas, nós não vamos aprofundar aqui, tá bom? Foi só para mostrar para vocês que os equipamentos de transporte vertical de materiais e pessoas deve ser feito, elaborado por profissional legalmente habilitado, instalado por profissional qualificado para a atividade, a responsabilidade dos operadores, né? O que manter o ambiente de trabalho limpo, organizado, fazer manutenção, checklist dos equipamentos, acompanhar as atividades de manutenção, e isso deve fazer parte do dia a dia dos operadores de equipamentos, máquinas e equipamentos para transporte vertical de materiais e de pessoas. Tranquilo, pessoal? Então, para você que quer aprofundar mais o conhecimento aí, faz um curso de operador de elevador de cremalheira. Já deixo aqui até o convite, que nós que fazemos a área de segurança do trabalho, realizamos treinamento para operador de elevador de cremalheira. Tranquilo? Grande abraço a todos, até o próximo vídeo.